interessante essa palavra menosprezo. Hoje eu estava analisando, né, no Sefer Tehillim, né, Sefer Tehillim, é livro Tehillim, é Salmos, o livro de Salmos, no original hebraico, o Salmo 113, está escrito lá, né, que Deus pega o pequeno e tira ele do meio dos lixos, a expressão ali no original é lixo, né, e pega o desinstituído e faz assentar entre os príncipes. É interessante que na cultura judaica diz que Davi não tinha acesso a se assentar na mesa, não tinha se assentar na mesa. Quando todo mundo comia, sobrava literalmente, né, como diz o ditado e a música popular, o bagaço da laranja, falava, Davi, pode entrar. Aí Davi comia o osso, comia o que sobrava e pegava as coisas e levava para o lixo. Por isso que no Salmo 113, o verso 7, diz que Deus tira ele do lixo. Ou seja, ele estava acostumado, depois que todo mundo comesse, né, ele era só chamado para comer o resto e desmontar a mesa. E pegar as coisas e jogar no lixo. Só que Davi, agora ele fica intrigante. Fala, calma aí, me chamando para me se assentar na mesa, isso nunca aconteceu. Porque eu sou o desprezado, o desvalido, o desmerecido. Na hora que ele chega lá, ele tem essa bela dessa surpresa. Quem está lá dentro da casa de Jessé? O profeta, o juiz e o sacerdote da nação esperando ele com uma audiência. Muito bom. A gente, né, indo um pouco mais para frente, mas não saindo do contexto, a gente vai ver por que Davi não menospreza Mefibosete quando Ziba fala que ele é aleijado. Boa, boa. Essa eu já tô, sabe, já estou meio que construindo já tudo que você vai falar, mas é coisa tremenda, já percebi. Vai, Terrível. pelo amor de Deus. Vamos lá. Por quê? Porque da mesma forma que Ziba tá falando assim, não, ele é aleijado. Aleijado não tem valia nenhuma. Ele não consegue nem resolver suas próprias coisas sozinho. Você vai querer chamar ele. Ele tá em Lodebar, lugar da escassez. Mas fala assim, não se preocupa, porque eu também tava num lugar esquecido. Quer dizer que Davi, ele percebeu aí, na verdade, era uma empatia Sim, por conta da sua história, né? A sim, mesma história. Justamente ele teve essa empatia com a situação sim. A situação do de Mefibosete. Mefibosete, porque ele passou por aquilo também. E aí, olha só que interessante, porque. E aí, Davi foi honrado na mesa, né? Mesa, né? Davi foi honrado. Unge a minha cabeça com óleo, a gente vai passar depois, né? Mas você vai me dizer também que Sim, vou te dizer. Quem foi honrado na mesa, honra outras pessoas na mesa Glória a Deus. também. Forte. Entendeu? Ele entendeu a situação, tipo assim, da mesma forma que eu fui honrado, eu também vou dar honra. Calma. Coisa linda. Muito bom, né? E aí Davi, ele é interessante que ele é ungido a rei, mas ele não vai se assentar no trono. Ele ainda vai cuidar das ovelhas, vai continuar pastoreando. Porque Deus estava tratando nessa primeira fase com Davi a fase da paciência. mas como é que pode ser ungido rei, mas não assumiu o trono? E sim, é Deus tratando com ele a paciência, a longanimidade e o domínio próprio. Porque tem pessoas, pastor, trazendo aplicabilidade para os dias de hoje, que já recebeu uma unção, já recebeu uma carga divina, mas não é o tempo ainda de exercer o ministério. É tempo de ficar auxiliando, é tempo de ficar cuidando, é tempo de ficar ajudando. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Esse negócio é muito, muito forte. Quer dizer que há muitas pessoas que estão na igreja e que já foram determinadas, Deus já determinou algo na vida daquela pessoa, como em Davi, e o que falta é só essa pessoa Aguardar o momento certo. posse. Isso. Felizmente, né, nossa geração é muito imediatista. Falou hoje, quer que cumpre hoje, Deus falou, mas não cumpriu, então eu vou sair, vou me revoltar, se rebela. Não, calma, espera o tempo de Deus. Deus ele confirmou sobre a sua vida, mas ele tá te lapidando para você ocupar aquilo que ele determinou sobre a sua vida. Interessante. Antes de Jesus dizer, ide e pregai, Jesus disse, vinde a mim. Então a proposta primeiro de Deus não é você ir, é você vir. Porque Atos capítulo 13, deixando o Espírito Santo fluir aqui, está escrito, né? Separai-vos para mim, Barnabé e a Saulo, para a obra. É o Espírito Santo falando, primeiro eu quero que eles tenham contato comigo, para depois ter contato com a obra. Porque tem muito Barnabé e tem muito Saulo que estão jogados na obra, mas estão distantes do Espírito. Então, a proposta do Espírito Santo, primeiro chama eles para mim, primeiro chama eles para o vinde e aprendei, para depois o ide e pregar. Então, Deus estava trabalhando, lapidando, né, a mente de Davi. Deus queria que ele entendesse que ele já era rei, mas não era o tempo de reinar.
até que chega o momento que estoura uma guerra em Israel, todos nós conhecemos, e essa guerra vai se estendendo, vai ficando prolixa. Cerca de 40 dias e 40 noites, um gigante por nome Golias afrontando, e o seu pai ali, Jessé, fica preocupado. Ele fala assim: calma aí, meus filhos estão lá na guerra. Estou preocupado com a nação de Israel, ele era um patriota. Estou preocupado com o rei, mas, como foi dito aqui, Eliabe, Abinadab e Samar estão na guerra. Davi, faz o seguinte, Davi. Encha a mochilinha aí, do fast food aí, da lancheira, a mochilinha de entrega, e você vai agora lá no campo de guerra, lá no vale onde está tendo a guerra, e você vai levar pão e queijo. Isso, Vale de Elá. Muito bom, pastor. Muito bom. E você vai levar pão e queijo. Interessante que Davi estava calado e calado ele ficou. Davi poderia falar assim: papai, se eu não levar mal, não. Você esqueceu que alguns dias quem esteve aqui em casa? O profeta, o juiz e o sacerdote, nada mais, nada menos que Samuel. Esqueceu que ele me ungiu, que ele me consagrou, não para ser office boy, não para ser motoboy, não para ser entregador de pão e nem de marmita. Ele me ungiu para ser rei. Só que Davi, ele já estava com a unção de rei, mas não tinha perdido a limitação de ser servo. Ele continuava sendo servo. E nesse inteirinho ele pega a mochila e ele vai caminhando. E Davi não sabia que por detrás dessa missão estava a sua maior promoção. Olha que coisa linda. Por detrás daquela missão, ele caladinho, né, obedecendo o pai, estava a maior promoção dele. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que Golias estava gritando, né, bradando, clamando: tem algum homem em Israel para lutar comigo? E Abinadab estava calado, Samar, Saul, Eliabe, estava todo mundo calado, né? E Davi, na hora que ele chega, ele fica agoniado. Ele faz uma pergunta: quem é esse? Todo mundo estava chamando de gigante. E ele diz: quem é esse incircunciso? A palavra incircunciso é sem aliança. Quem estava sem aliança era considerado cachorrinhos, né? Quem era gentil. Ele falou: eu não estou vendo nenhum gigante, eu estou vendo um cachorro latino aí. E ele tá afrontando qualquer um, não. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele falou: nosso Deus não é que eu como o Deus deles, não, o Deus Dagon, um pedaço de peixe com um homem. O nosso Deus é o El Raim, é o Deus vivo. Pastor Fábio, então, quer dizer que Davi não enxergou o gigante, ele enxergou alguém sem aliança. Alguém sem É aliança. isso mesmo. No nível de um cachorro. Né, nós sabemos, não dá pra gente passar lá pelo Novo Testamento. A mulher fala: senhor, mas os cachorrinhos, né? Os Sim. cachorrinhos, porque quem era goim, né? Expressão, né? Quem era da nação gentílica era considerado como cachorrinho. Desculpa da palavra cachorro. Então, Davi não enxergou como gigante, enxergou como um vira-lata. Como Caleb. Como um Kelev, isso, né? Que é a palavra cão, né? Em hebraico. E aí a Bíblia diz que quando ele chega lá, Saul, né? Saul procura saber quem é esse moço aí que tá todo agitado. Falou: não, é que ele quer lutar. Ele falou: não, mas você não dá para lutar. Olha para o gigante. Ele é experimentado em guerras, ele é veterano na guerra. Você é um menino. Aí Davi ele usa a expressão, ele fala assim: nossa, olha, rei, não desfaleça o teu coração, porque o teu servo, né? Davi sempre se colocava como servo. O teu servo aqui já está acostumado a lutar. Esse tempo atrás aí eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, vem um urso e vem um leão e eu matei os dois para defender. Então estou acostumado já a lutar, né? Eu também sou de guerra. Estou no anonimato, mas eu tenho minhas guerras em secreto. A Bíblia diz que Saul agora coloca a sua armadura nele. Coloca a sua armadura, então vai lá. Na hora que ele tenta andar com a armadura, Saul, né, era um dos homens mais altos de Israel, dos ombros para cima. E a armadura de Saul ficou sobrando, pastor. Ficou sobrando nele, ficou folgada nele, aquela botona e etc. E ele Dizem não, que é né? roupa de desfiado, né? A roupa de Não desviada, serve de crente. não serve nem crente. Aí ele pegou e tirou aquilo. Aí ele falou: não, vou dar minha forma mesmo. O texto diz aqui, me chama muita atenção, né? Diz que ele desceu. É interessante que ele sai um pouco de perto do contexto e ele vai no ribeiro. Porque se a gente ficar muito tempo ouvindo a voz do gigante, né, aquilo entra na nossa cabeça. Há quem diga, o Rabino Yaakov, estava estudando com ele, é um rabino ortodoxo, mas a Bíblia diz: retende o que é bom. Né? A gente vai aprendendo, retende o que é bom. E ele disse que por que Golias gritava de dia e de noite? Golias sabia que o povo de Israel tinha que meditar de dia e de noite. É a lei, né, que Deus deixou lá em Josué capítulo 1, verso 8. O terrelinho, o salmo também, o
o verso 2, né, o Salmo de número 1, verso número 2 é medita na minha lei. Então, na medida que ele gritava durante o dia, psicologicamente ele estava abalando. E não deixava o tempo do povo meditar no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E quando a gente perde o foco de meditar nas escrituras e só fica ouvindo a voz do Golias, a gente ficamos abalados psicologicamente, Jeff. Então ele falou, quer saber de uma coisa? Deixa eu sair daqui e deixa eu ir para o lugar onde vai resolver. A Bíblia diz que ele foi para o ribeiro. Deixa eu jogar a pergunta para a professora aqui. Professora, a Bíblia diz que ele pegou, né, 5 seixos. Só que esses 5 seixos, essas pedras, ele pegou de dentro do ribeiro. Por que ele não pegou essas pedras da terra seca? Por que precisava ser de dentro do ribeiro? Porque os seixos, né, são pedras lavradas, e são pedras trabalhadas pela água. A água vai passando, a correnteza vai passando e vai deixando aquelas pedras lisas, que aí fica redondinha, bonitinha, para poder acertar o alvo. Perfeito. Estratégia de Davi. Estratégia, né? Já trazendo uma aplicabilidade aqui. Tem obreiro que não quer passar pelos ribeiros do Espírito Santo. Às vezes fala, não, essas águas estão muito turbulentas, né? É Deus lapidando, é Deus esfregando para tirar algumas rebarbas, pastor. A gente, como obreiro, às vezes a gente vai criando algumas rebarbas, vai se achando que já tá bom, e Deus foi lapidando, foi moldando ali aquela pedra, né? Simbolizando, né, o crente nos dias de hoje, e ele pega aquela pedra de dentro do ribeiro, né? É interessante fazer aqui uma aplicabilidade aqui, uma cereja. A Bíblia diz que quando ele desceu no ribeiro, ele estava com o cajado. O cajado fala do Deus Pai. A pedra que ele pega, professora Jeff, a pedra representa o Deus Filho. E as águas do ribeiro representam o Espírito Santo. O senhor vai explicar isso Meu aí. Deus, Depois forte aqui. demais. Perfeito. Esse é muito forte aí. Tremendo. A gente tem que se preparar. É. A gente vai dar uma pequena pausa aqui Sim, e o sim. senhor volta falando desse mistério. Esse é um mistério. Poderosíssimo isso aí.